Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, projeto de Deus para a tua vida, através da internet, pelo Facebook, Francisco Lucas, e também pelo YouTube, Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Telefone para contato 999 12 8245. Pastor Francisco Lucas. Aleluia, glórias a Deus. Nós temos aqui o Ministério Resgatando Vidas. Nosso endereço é Rua São Luís, 1475, né? pela Terezinha, quase na entrada da Coab Lindóia. Cultos, terça à tarde, às 15 horas, às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Aqui uma colher de chá, então, né? Por esse trabalho abençoado aí, pastor Fernando, valente, um homem valente mesmo. Glória a Deus. E a liderança, não é, desse trabalho. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós queremos, então, mais uma vez, estar meditando na palavra de Deus. E algumas coisas importantes que eu quero estar compartilhando é com você, para você pensar, raciocinar, para você buscar respostas. Então a intenção não é te ensinar, mas compartilhar aquilo que Deus coloca no meu coração, para que eu possa estar, então, compartilhando com você. Amém? Era isso que Jesus fazia. Ele lançava a semente e fazia com que as pessoas meditassem na palavra. Nós temos que descobrir essas coisas. É claro, na revelação do Espírito Santo que está presente. Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem delongas, vamos lá então. Amém? O texto é Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Você pode abrir aí e acompanhar juntos e lermos juntos, amém? Eu quero ler o texto, né, como sempre eu faço, isso é muito importante, estar comentando algumas coisas, né, aquilo que é base para aquilo que eu quero falar. Muito bem. Aqui está então o testemunho de João, né, apóstolo de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vola anunciamos a vida eterna. Aleluias, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Que maravilha! O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aqui está então, grave. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Isso é muito importante. Ele está definindo que tipo de comunhão que ele está manifestando. Ele está abrindo as portas do reino para aquele que já entrou permanecer. Amém? Firme, segundo a palavra. E para aquele que está chegando e que não entrou ainda, porque uma coisa está dentro de uma reunião de igreja, outra coisa é nascer de novo. E todos são chamados, é claro, a nascer da água e do Espírito e entrar de fato no reino dos céus. E isso é a igreja. Amém? Mas fica aqui. Aleluias. Ora, a nossa comunhão é com Deus, Pai, Filho, aleluias, eu vou completar, e com o Espírito Santo. Aleluias. Glórias a Deus. Então, esse é o nível de comunhão. Aleluias. E dessa maneira
que nós vamos então adentrar a presença de Deus e continuar na presença dele até a eternidade. Muito bem definida. E claro que há um propósito nisso. Amém? Para todos nós. Glória a Deus. Vamos então, amados, no versículo 4, essas coisas, pois, vos escrevemos. Ele está na unidade, para que a nossa alegria seja completa. Nossa alegria seja completa. Aleluia. Qual é a maior alegria para nós, como cristão, hoje? É pessoas se convertendo a Cristo, saindo das garras de Satanás e vindo para Jesus. Essa alegria que ele está falando, e por isso ele está abrindo as portas para que todos possam entrar, amém? E compartilhar dessa comunhão com Deus Pai e com Deus Filho e com o Espírito Santo. Aleluia! Glórias a Deus. Por que eu completo o Espírito Santo? Porque a palavra às vezes algo vai completá-la. É assim que é a palavra de Deus. Veja a bênção sacerdotal, que o amor de Deus, a abundante graça de Jesus e a doce comunhão com o Espírito Santo seja sobre vós. Amém? Tá tudo certo. Glória a Deus. Muito bem. Vamos agora ao versículo 5. Eu vou dizer algo, eu estou dizendo. Amém? No que diz respeito ao texto. Esse é o plano de Deus para todos. Não é para alguns, é para todos. Aleluia. Veja bem, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Aleluia. E não há nele treva nenhuma. Amém? Falamos que da comunhão, do nível de comunhão. Agora ele entra em toda essa comunhão espiritual, de fato. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido é esta, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele já começa a clarear a coisa para todos. Amém? Porque a palavra é para todos. Estava ontem assistindo um culto, participando do culto, desculpe, na Chama Viva, e o pastor pregou. Essa palavra vai se encaixar para os dois lados, para quem já é e para quem não é. Para quem já é, para se firmar. Para quem não é, que entre na porta. Amém? Muito bem. Então esse é o padrão da igreja. E ela tem que ser luz e sal. Amém? Vamos juntar tudo isso aí. Muito bem. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, veja, mentimos e não praticamos a verdade. Então, quem é que é o mentiroso? É aquele que diz que é de Deus, mas anda como se fosse do mundo, praticando as obras desse mundo, das trevas. Aleluia! Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu sou de Jesus. Eu amo Jesus. Veja bem, mas Jesus dá uma resposta, duas respostas. Primeira, por que você me chama o Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Aleluia. Esta é a primeira resposta. Segunda, quem é aquele que me ama? É aquele que obedece os meus mandamentos. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você entenda, que o Espírito Santo ilumine o teu ser. Amém? Então, esse é o padrão. Glória a Deus. Agora, o versículo 7 encerra isso. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, então aí algo maravilhoso acontece. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Estamos na luz, praticando as obras da luz e não das trevas. Por causa disso que acontece? Nós passamos a ter uma comunhão íntima com Deus, a comunhão é restaurada, porque Cristo já pagou o preço para que houvesse essa restauração, por isso fala do sangue de Cristo, na obra de Jesus. Aleluia! E veja, porque temos comunhão com Deus, essa comunhão, esse amor,
esse padrão ele se derrama também na horizontal, que é a cruz. Amém, amados? Então por isso, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Muito bem, queridos. Agora, temos 3 versículos que que esclarece esse padrão, que é de santidade. Deus nos chama a sermos os seus santos. Lá em Pedro está escrito que aquele que não for santo não verá Deus. E aqui diz que aquele que diz que anda na luz, mas pratica as obras das trevas é mentiroso. Então aqui se estabelece de fato esse padrão. Não há um meio padrão. Ou você é um pecador, ou você é um santo. E aqui está então os 3 versículos seguintes, que traz a grande confusão. E o grande álibi. Somos pobres pecadores. Amém? Agora, João entra nessa questão do pecado. Numa vida do pecado, que é diferente. Uma vida na luz é uma coisa, e uma vida no pecado é outra coisa. Então existem 2 tipos de pessoas. Os que andam na luz, os santos de Deus, que honram isso, mas os que estão no pecado. Tem aquele que não chegou ainda, mas aquele que está e vive na prática do pecado. Amém, amados? Então essa palavra tem que se encaixar na maneira certa. E ela é para eles. Amém? Glória a Deus. Veja muito bem, versículo 8. Para que é essa palavra? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então essa resistência à palavra de Deus. E aqui diz que a verdade não está em nós. Estou negando a verdade, porque a verdade me esclarece que eu sou um pecador, preciso ser salvo, que Cristo pagou o preço dos meus pecados, e que eu tenho urgência de abrir o meu coração, me arrepender, fazer um concerto com Deus. Então, entrar nesse nível espiritual. Amém? Porque as pessoas que são pecadores, elas não têm concepção disso. Aí que entra o Evangelho. A única maneira das pessoas caírem em si, que são pecadores, que vivem no pecado, que praticam as obras das trevas, é o Evangelho. Por isso o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Porque somente pode crer aquela pessoa que ouve o Evangelho, que é esclarecida disso. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa. Ela é espírito e verdade. E quando nós pregamos para alguém, ou discipulamos alguém, a palavra entra, e eu sei disso. Porque eu tenho feito isso. Não foi uma só pessoa, não, mas 4 casais. Foi discipulado, ensinado, se batizado, casado, se congrega e serve a Deus até hoje. Fora os outros que passou por nossa vida. Aleluias? Então, muito bem, se dissermos, é claro, é isso aí, que não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. É preciso cair a ficha e saber que não somente sou pecador, mas que eu preciso do perdão de Deus, a sua misericórdia, a sua graça, e me render a Ele. Então é isso que está se referindo. Agora versículo 8. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os pecados. Aqui tem uma coisa interessante nisso, porque a palavra está se referindo aqui, os pecados, não o pecado. Quando nós temos ainda pecadores, no sentido da palavra, na sua essência, nós pecamos diariamente, não há limite para isso. Tudo que nós fazemos é pecado, querido, porque sem fé tudo é pecado. E sem fé também é impossível agradar a Deus. Então, veja bem, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar dos nossos pecados. Então você vai ver que se encaixa de onde? No batismo. No batismo. Aleluias. Porque ali, quando você se converte a Cristo, se arrepende, na lavagem do batismo, os teus pecados são remidos, e é ali que são remidos. É ali que se cumpre a palavra de Deus. Por isso que se torna tão importante o batismo nas águas, é a lavagem.
Não é? Veja bem, o que temos que fazer, Pedro? Arrependei-vos e sejam batizados nas águas para o quê? A remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom. Remissão significa que todos os pecados são limpos. E ali você começa uma nova vida, do zero. Aleluia! Então esse é o padrão da conversão, da pregação do Evangelho, do crer, do se arrepender, do ser batizado. Aí então os nossos pecados, Deus limpa tudo. Significa que até ali o que existia, o sangue de Cristo, ó, limpou. Amém, amados? Aleluia! Agora veja bem, se confessarmos nossos pecados, e se confessa também nós, entre o nosso caso. Né? Aleluia, vamos para adiante mais um pouquinho. Versículo 9, 10. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Né? Que não temos cometido pecado. Então aqui entra essa questão de quem está no pecado. Ele nem se dá por conta do que está errando, está pecando. Ele está pisoteando tudo, arrebentando com a sua vida, né? Andando nas trevas, praticando obras, não é, das trevas. Então essa palavra, ela vai de encontro a essa pessoa. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Mas pela pregação do Evangelho. É isso que João está fazendo. A pessoa cai em si, ela se arrepende, se é que ela vai crer. Se crer, vai se arrepender. E se arrepender, ela vai ter um concerto com Deus, vai ser batizada e recebe então o quê? A purificação e a graça de Deus, o dom da vida eterna. Glória a Deus. Onde que ela vai passar agora a participar? Versículos 5, 6 e 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido é esta: nós anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aleluia! Glória a Deus! Agora veja bem, amados, nós temos o quê? Em primeiro lugar, quando João define a comunhão. Em segundo lugar, como devemos andar como santo de Deus. Aleluia! Porque nessa aliança passamos a ser o santo de Deus. E temos que andar aonde? Na luz, como Deus está na luz. Aleluia! E se eu digo que sou de Deus, sendo nas trevas, sou mentiroso. E a palavra vem para onde agora? Que vem para aquele que é pecador. Precisa se arrepender. Né? Ter esse encontro com Jesus. Receber o perdão. E passar a ter uma aliança com Deus através do batismo. Tudo faz parte. E tudo é santo. Ele passa a ser um santo de Deus. Aleluia! Agora, veja bem, você precisa pensar muito a respeito disso. Mas nós agora vamos entrar no capítulo 2. E o capítulo 2 é isso. João, ele pega então, ele já pregou para as duas partes. Agora ele considera as duas partes como um único povo, um só aprisco. Ele entra no capítulo 2. Porque a gente sempre fala do 8, 9 e o 10. Ignora o 5, 6 e o 7. E não traz à luz o capítulo 2. Vamos lá então? Capítulo 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para o quê? Para que não pequeis. Para que vocês façam parte desse nível, dessa comunhão que eu coloco lá no começo. Com o Pai, com o Filho, uma comunhão espiritual. Aleluia! Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Você acha que Deus quer que alguém peque, criatura? Por que Cristo veio e morreu por nós? Por que os nossos pecados são purificados? Por que nós temos promessa de Deus? Garantias? Por que nós temos autoridade no nome de Jesus? Por que nós temos a presença do Espírito Santo? Por que entramos no reino e o reino se move em nosso favor? Para que andamos na luz e não nas trevas. Esse é o desejo de Deus. E qual é o nosso desejo? Nós somos pobres pecadores. Ainda me coloco lá como pecador, né? Da parábola de Cristo. É os dois extremos. Está entendendo? Então, os dois extremos. Pecador lá, que está na lama,
mas que se humilha. Aleluia. Interessante isso, glória a Deus. Mas o religioso. São dois extremos. Não temos esses dois extremos. Nós temos cristãos. Estamos, na palavra de Deus. Então, veja bem. Filhinho meu, essas coisas vos escrevo para vocês, né? Quem sabe, de repente, pecou, pá, né? Mas vai levando a coisa. Não é isso? Para que não pequeis. Eu gosto de ver a linguagem corrigida que diz: aquele que é filho de Deus não peca. Porque essa é a condição nossa agora. Pecado é a causa de tudo, de toda destruição. É a causa. Pecado é morte. Entre o pecado e a morte. Aleluia. Então Deus não quer que vivamos numa vida dessa maneira. Sobe e desce, sobe e desce. Não. Ele quer que vivamos na constância. Por isso somos exercitados, provados, para alcançamos esse nível espiritual, acima das águas, firmados, não que nem cana agitada pelo vento. Amém? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se pecar, se todavia pecar. Então, pode acontecer? Não é para acontecer. Não é, porque o pecado é algo terrível. Mas se acontecer isso, se a gente bobear, brincar, né, nossa fraqueza, de repente cometer um erro desses, veja o que ele diz. Se todavia, eu não quero isso não, nem Deus quer. Né? Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quer dizer, dos nossos e do mundo, que vem para a igreja. Como já colocamos isso no começo. O padrão, os dois tipos, não é? É claro que quando fala no perdão, no arrependimento, tem a ver com os dois, mas não nessa condição. Os pecados, hoje é o pecado. Porque se vivemos na luz e cometemos um erro, nós vamos confessar o nosso pecado. Amém? É diferente agora. O nosso pecado. E aquele que é crente de verdade não deixa, não é? Que ele venha se estabelecer. Ele corre para a cruz, corre para o sangue de Cristo, se confessa, pede perdão, é purificado e segue a caminhada, mas mais fortalecido ainda, porque teve essa experiência amarga que ninguém quer. Amém? Aleluias! Eu quero continuar aqui, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Não está a verdade. Né? Lá no versículo, vamos ver aqui, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mais uma vez, nessa passagem. Aleluia! Glória a Deus! Diz assim, aquele que diz, 2:4, eu o conheço e não guardo os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. É o pecado. Aleluia! Glória a Deus! Não tem um coração arrependido, não tem a ação do Espírito Santo ainda. Mas quando ouve o Evangelho, ele é poder e traz o convencimento, e ela então poderá receber Cristo, se assim ela quiser, é claro. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Aleluia. Lá no versículo 11, diz assim, aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e não anda, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Versículo 14, filhinhos meus, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Amém?
Oh, meu Deus, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Até aqui então, vamos sempre. Amém? Mas valeu a pena. E eu peço que você leia mais texto, ouça mais essa pregação. Tem coisa aqui muito legal aqui. E que quebra algumas coisas que andam por aí. Né? E Satanás tem se vangloriado e se alegrado em muitas coisas com respeito a esse assunto. Porque a Bíblia declara que aquele que está no Espírito jamais satisfaz as concupiscências da carne. A Bíblia declara em Romanos 6,14 que Cristo venceu o pecado em nosso lugar. Que nós estamos livres do pecado. Temos autoridade sobre ele. Lá em João 8, Jesus declara que o pecado, aleluia, é a causa de tudo. Mas se o Filho o libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, há distorções aí e coisa que não se encaixa. Amém, amados? Porque a vida que Deus tem para nós em Cristo é vida de vitória. Nele somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Você é um santo de Deus. Defina, determine, ande na luz. Jesus te ama, Deus te ama, o Espírito Santo te ama e está contigo. Fique na paz.